Vamos lá para a nossa aula. Hoje a gente vai falar de diferenciais e regra de L'Hopital, tá? As listas a gente resolveu fazer uma certa mudança, tá? Então as listas agora elas serão liberadas nas segundas, e vocês entregarão na outra segunda, sempre assim, tá bom? Da sala 8? Tá. O pessoal da sala 8 que não está acompanhando as imagens, só o áudio, o pessoal está indo aí ligar, tá bom? Beleza, gente? Fica melhor assim para vocês? Beleza, então a gente vai liberar as listas na segunda e você tem até a outra segunda para poder fazer a entrega, tá bom? Reforçando que essa sexta-feira a nossa primeira prova da segunda avaliação, tá bom? Referente à segunda avaliação. E vamos manter aquele bom desempenho na última prova, tá bom? Lembrando que o conteúdo que nós vamos cobrar nessa prova é o conteúdo dessa semana que a gente está trabalhando e o conteúdo da semana anterior, que foi derivação implícita e derivação de função inversa, tá bom? Foi o que a gente viu semana passada. Então, vamos estudar, vamos resolver bastante exercício. Venham amanhã para a oficina, venham para a aula de monitoria e arrebentem na prova, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar de diferencial e regra de L'Hopital. Começando por regra de L'Hopital, vou inverter aqui o nosso caminho de hoje. E a regra de L'Hopital é uma regra que alguns alunos, quando a gente inicia o curso de cálculo, que a gente começa a falar de limites, alguns alunos que já estudaram um pouquinho de cálculo já querem usar a regra de L'Hopital, né? E, em geral, a gente não aceita, assim, porque é uma regra que você precisa primeiro do conceito de derivação para você poder usá-la, tá? E como a gente, em geral, opta por trabalhar primeiro limite, depois derivada e depois integral, então não faz muito sentido você resolver um problema de limite usando derivada, sendo que você ainda não viu derivada, tá? Às vezes a gente flexibiliza essa questão, mas, em geral, a gente opta por tentar fazer as respostas, né, os cálculos dos limites, como a gente fez inicialmente, usando as propriedades e os conceitos que nós estudamos. Mas, como a gente já sabe derivar funções, a partir de agora a gente vai poder usar esse teorema, que é um teorema muito importante, ele ajuda bastante, inclusive na hora que a gente vai construir gráficos de funções, a gente vai ver que a gente vai, com o auxílio da ferramenta de derivação, a gente consegue construir gráficos de funções, analisar comportamentos de funções, etc., tá? Com o auxílio do teste da primeira derivada e da segunda derivada que a gente vai estudar ainda. São testes bem importantes e isso me permite esboçar gráficos de funções, estudar comportamentos gráficos de funções, isso é muito importante para a gente. E nesse momento que a gente for fazer esses estudos, principalmente quando a gente for estudar, sei lá, assíntotas, etc., a gente vai poder já usar essa regra, tá? Que é uma regra que facilita o cálculo de alguns limites específicos, tá bom? Então, vamos falar desse teorema, rapidinho. O teorema, que é a regra de L'Hopital, ele diz o seguinte para a gente, olha, suponha que f e g são duas funções deriváveis, e a derivada da função g é diferente de zero, tá? Em um intervalo aberto i, que contém um ponto a, exceto possivelmente o próprio a, tá? Que é aquela ideia de limite. A gente calcula limite próximo de um determinado ponto, e não necessariamente no ponto, tá? E aí, suponha que o limite da função f, quando x tende a é zero, e o limite da função g, quando x tende a também é zero, ou que o limite da f, quando x tende a mais ou menos infinito, e o da g também. Então, a f tende a zero e a g também, ou a f tende a mais ou menos infinito e a g também. Tá? Então, com essas hipóteses, a seguinte afirmação é verdadeira. O limite do quociente dessas duas funções é igual ao limite do quociente das derivadas dessas duas funções. Então, se eu quero calcular o limite do quociente da f pela g, quando x tende a a, e vamos supor que esse limite seja complicado, que a gente consiga calculá-lo,
E se a função f e a função g, o limite delas forem ambos para zero ou ambos para infinito, então a gente pode dizer que o limite desse quociente é igual ao limite do quociente das derivadas dessas funções. Tá bom? E isso nos dá uma ferramenta bem legal para a gente poder calcular limites de funções. Tá? E uma observação é que esse limite do lado direito ele tem que existir, obviamente, ou ele tem que ser mais ou menos infinito. Tá? Tá, professor, como é que a gente faz então para usar esse teorema? Vamos começar com um exemplo. Vamos calcular esse exemplo aí. Esse exemplo a gente já sabe calcular ele, sem ser por regra de L'Hopital. Né? Usando produtos notáveis, a gente já sabe calcular esse exemplo. Esse limite aí. Limite quando x tende a 2, de x ao cubo, menos 8, sobre x menos 2. Aí observa o seguinte. Lembra que quando a gente estudou limite, a gente percebia o seguinte. A primeira coisa que a gente tentava perceber, era se a função era contínua no ponto. Se ela fosse contínua no ponto, a gente poderia substituir o ponto na função e calculava a imagem da função nesse certo ponto. Tá? Só que nessa função aqui, essa função não está definida no ponto, então eu nem falo sobre continuidade dela nesse ponto. Bom? Então, uma maneira que a gente tinha para resolver esse problema era usando aquele produto notável, a ao cubo menos b ao cubo. Né? Poderia fazer dessa maneira, mas eu quero usar a regra de L'Hopital. Só que para a gente usar a regra de L'Hopital, a gente tem que verificar se as hipóteses estão sendo satisfeitas. Quais são as hipóteses? Se a função de cima e a função de baixo vão ambas para zero ou ambas para infinito. Se eu tenho algo do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Se eu tiver isso, eu posso usar a regra de L'Hopital. Se eu não tiver, eu não posso usar a regra de L'Hopital. É a primeira coisa que você tem que analisar. Tudo bem? Então vamos observar. Quando x tende a 2, a função do numerador, ela vai para quanto? Se eu substituir o 2 aqui, fica 2 ao cubo, dá 8. 8 menos 8 dá 0. Então a de cima vai para 0. E a de baixo? Se eu substituir o 2 aqui, essa daqui vai para 2 menos 2, que dá 0 também. Então eu teria algo do tipo assim, ó, 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Ok? Então, como a função do numerador e a função do denominador vão ambas para 0, o que a gente pode fazer? A gente pode usar agora a regra de L'Hopital. Tá? Então, por L'Hopital, nós temos o seguinte. Você tem que citar, tá? Se você está resolvendo o problema, está resolvendo a prova, você tem que falar. Estou usando o L'Hopital. Por L'Hopital, temos o seguinte. O limite desse quociente, x ao cubo menos 8, sobre x menos 2, quando x tende a 2, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a 2, do quociente das derivadas dessas funções. Então, eu posso derivar em cima e derivar embaixo. E aí, se o limite desse quociente de derivada, se ele existir, o valor desse limite original vai ser igual a ele. É isso que diz a regra de L'Hopital. Tá bom? Então, vamos ver quanto é que dá isso. Isso aqui vai ser o limite. Quando x tende a 2, quanto é a derivada de de x ao cubo? 3x ao quadrado. Derivada de menos 8 é 0. Sobre derivada de x é 1. Derivada de menos 2 é 0. Então, isso aqui é igual ao limite, quando x tende a 2, de 3x ao quadrado sobre 1, que é 3x ao quadrado. X tende a 2. Essa nova função, ela está definida em 2, ela é contínua em 2, é uma polinomial. Então, é só substituir. Quando eu substituo, 2 ao quadrado dá 4, 3 vezes 4 dá 12. Então, o resultado desse limite aqui, esse limite, ele é igual a 12, usando o L'Hopital. Alguma dúvida? Tranquilo, certo? Diga.
Não entendi. Aqui? Aqui? Essa parte? Tá. Primeiro eu tive que observar se esse limite ele satisfaz as hipóteses de L'Hopital. Ele satisfaz, por quê? Porque o limite dessa função de cima, quando x tende a 2, vai para 0, e a de baixo também. Então, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, tá ok, posso usar L'Hopital. Então, por L'Hopital, eu tenho que esse limite é igual ao limite do quociente das derivadas dessas funções. Então, eu derivo a função de cima, está aqui, ó, derivada dela, e divido pela derivada da função de baixo. Aí, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, derivada de menos 8 é 0, então fica só isso. E derivada de x menos 2 é constante, dá 0, derivada de x é 1. Tá bom? Então, esse sobre esse dá esse mesmo. E essa é constante, não é só substituir. Então, 3 vezes 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4 é 12. Tá bom? Então, sempre assim. Primeiro, você tem que observar se o limite satisfaz as hipóteses. Se ele atender as hipóteses, então você pode usar a regra de L'Hopital. Tá bom? Vamos lá para o item B. Passa. Olha o item B. X à quinta. Menos 6x ao cubo, limite, quando x tende a 1, de x à quinta, menos 6x ao cubo, mais 8x, menos 3, tudo isso dividido por x à quarta, menos 1. Primeiro vamos verificar se esse quociente, se esse limite atende à regra de L'Hopital. Como é que eu faço? São polinomiais, eu vou substituir direto. Substituindo em cima, aqui vai dar 1, menos 6. 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais 8. Menos 5 mais 8 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então, o numerador dá 0. E o denominador? Só substituir. 1 menos 1 dá 0 também. Então, eu tenho uma indeterminação que satisfaz o teorema de L'Hopital. Ok? Deu 0 sobre 0. Então, por L'Hopital, eu tenho o seguinte, que o limite, quando x tende a 1, de x à quinta, menos 6x ao cubo, mais 8x, menos 3, sobre x à quarta menos 1, vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, e aí vamos derivar em cima e derivar embaixo. Derivada de x à quinta, 5x à quarta. Derivada de menos 6x ao cubo, menos 18, 6 vezes 3, 18, x ao quadrado. Derivada de 8x, 8. Sobre. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo. E derivada de 1 é 0. E agora eu tenho esse novo limite aqui que eu posso calcular e verificar se vai dar certo. Então, essa função está definida em 1. Eu posso substituir o 1 aqui. Ela é contínua em 1. É só substituir. Então, você vai ficar 5 vezes 1 à quarta, menos 18 vezes 1 ao quadrado, mais 8, sobre 4 vezes 1 ao cubo. Isso aqui vai dar 5, aqui dá menos 18, mais 8 dá menos 10. 5 menos 10 dá menos 5, então fica menos 5 sobre 4. 4 vezes 1, 4. Então, menos 5 quartos. Pronto. Esse é o resultado desse limite aqui. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo. Próxima. Item C. Qual é o limite
do seno de A vezes x sobre x, quando x tende a 4. Ou quando x tende a 0. Olha só, esse limite aí, ele parece muito com um dos limites principais que nós estudamos, que é o limite o quê? Limite fundamental seno de x sobre x, quando x tende a 0. O resultado do limite seno de x sobre x, quando x tende a 0, dá 1. É o limite fundamental trigonométrico, tá bom? Mas tem esse azinho aqui, né? Tem esse azinho aí. A gente também poderia fazer pelo limite fundamental trigonométrico usando uma substituição, como eu ensinei para vocês, tá? Mas aqui vamos fazer por L'Hopital. Primeiro vamos verificar se ele atende às condições de L'Hopital. Então vamos lá. Se eu pego 0, aqui no denominador já vai dar 0. E no numerador vai ficar A vezes 0. A vezes 0 dá 0. E seno de 0 é quanto? É 0. Então eu tenho uma indeterminação de L'Hopital 0 por 0. Atende à regra de L'Hopital. Tá bom? Então, por L'Hopital, eu tenho o seguinte, que o limite, quando x tende a 0, do seno de AX sobre x, é igual ao limite, quando x tende a 0, da derivada do seno de AX, derivada do numerador, dividido pela derivada do denominador, da função x. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar aqui no numerador, no denominador, na verdade, derivada de x é 1. E no numerador, aqui eu tenho uma composição de funções, certo? Eu tenho a função seno de x, tenho a função seno de x e tenho a função ax. Elas estão relacionadas através de uma composição. Então, como é que a gente faz? Tem que usar a regra da cadeia. Então, derivada de seno de ax é cosseno de ax, vezes a derivada da função de dentro, que está fazendo a composição. Derivada de a vezes x é a, porque derivada de x é 1. Tudo bem? E aí, aqui está cosseno de a vezes x vezes a, esse a está multiplicando todo o cosseno, tá? Dividido por 1. 1 não vai fazer diferença. Então, é só pegar o x igual a 0 e substituir. Quando eu substituo, vai ficar a vezes 0. A vezes 0 dá quanto? Dá 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1 vezes a. 1 vezes a dá a. Então, esse é o resultado desse limite aqui. É a. Poderia fazer por substituição, professor? Poderia fazer por substituição também, usando o limite fundamental trigonométrico. Mas aí, por L'Hopital, sai até mais rápido. É difícil? É difícil isso? Muito simples, tá bom? Você tem que ter atenção para as condições do teorema, para ver se elas estão sendo atendidas, tá bom? Assassina. Ele perguntou se ele tirar o A do argumento do seno, se ele assassina a matemática. Assassina. Não assassinem a matemática, ela é amiga de vocês. Para o resto da vida de vocês. Olha lá, letra D. Limite. Quando x tende a 1, de x à quarta, menos x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 5x, menos 2, dividido por x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3x, menos 1. Vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar substituir. No numerador, aqui vai ficar, o x é 1, então vai ficar 1 menos 1 dá 0. Aqui vai ficar menos 3 mais 5 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, o numerador vai para 0. E o denominador? 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, vai para 0 também o denominador.
Então, é 0 sobre 0, então eu posso usar L'Hopital. Então, por L'Hopital, nós temos o seguinte, que aquele limite vai ser igual ao limite da derivada da função de cima dividido pela derivada da função de baixo. Qual é a derivada da função de cima? Derivada de x à quarta. 4x ao cubo. Menos derivada de x ao cubo. 3x ao quadrado. Menos derivada de 3x ao quadrado. 6x. Mais derivada de 5x. 5. Derivada de menos 2 é 0. Tudo isso dividido pela derivada da função do denominador. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, menos derivada de 3x ao quadrado, 6x, mais derivada de 3x é 3 e derivada de menos 1 é 0. Então, calcular esse limite é o mesmo que calcular esse limite caso ele exista. Tá bom? Ou seja mais ou menos infinito. Então, o que eu faço agora? Eu vou tentar substituir, né? Bora ver se essa função está definida em 1. Se ela estiver definida, ela é contínua em 1. Numerador vai ficar 4 vezes 1 dá 4, menos 3 dá 1, 4 menos 3, 1. 1 menos 6 dá menos 5, menos 5 mais 5 dá 0. Opa, o numerador deu 0. Então, se o denominador der qualquer outro valor diferente de 0, morreu o problema, né? Porque vai ficar 0 sobre ele e dá 0. Aqui, 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Menos 3 sobre 3 dá 0. Caramba. E agora? Eu posso usar L'Hopital novamente. Porque eu obtive uma nova indeterminação, 0 sobre 0. Então, o limite desse quociente, já que é um limite do tipo 0 sobre 0, me permite usar L'Hopital novamente. Ficou claro? Então, por L'Hopital novamente. Ah, professor, quer dizer que eu posso usar L'Hopital novamente? Pode. Quantas vezes? Quantas vezes fizer necessário, desde que atenda às condições do teorema. Se em algum momento as condições do teorema não estiverem satisfeitas, aí você não pode mais usar L'Hopital. Alguma dúvida? Então, por L'Hopital novamente. Eu tenho que esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, vamos derivar novamente, derivar em cima e derivar embaixo. Derivada de 4x ao cubo, 12x ao quadrado, menos derivada de 3x ao quadrado, 6x, menos derivada de 6x, 6. Dividido, derivada de 3x ao quadrado, 6x, menos derivada de 6x, 6. Derivada de 3 é 0. Bora tentar substituir e ver se ela está definida em 0. Desculpa, em 1. Vai ficar 12 menos 6. 12 menos 6 dá 6. 6 menos 6 dá 0 no numerador. E no denominador, 6 vezes 1, 6 menos 6 deu 0 de novo. Deu mais uma indeterminação de L'Hopital. O que eu faço? Uso L'Hopital novamente. Tá bom? Não tem problema. As hipóteses do teorema estão satisfeitas, então eu posso usar L'Hopital novamente. Então, por L'Hopital, mais uma vez. Então, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, de derivada de 12x ao quadrado, 24x, menos derivada de 6x, menos 6. Derivada de menos 6 é 0. Dividido, derivada de 6x é 6, derivada de menos 6 é 0. Então, agora, parece que vai dar certo, né? Substituindo, essa função está definida em 1, é contínua em 1, então fica 24 vezes 1 menos 6 sobre 6, aqui é vezes.
Então, isso aqui vai dar 24 vezes 1, 24. 24 menos 6, 18. 18 sobre 6, 3. Então, o resultado daquele limite aqui, desse camarada, é 3. Ok? Tivemos que usar aí 3 vezes o teorema de L'Hopital. Regra de L'Hopital. Quantas vezes você tiver que usar, você tem que citar. Por L'Hopital, por L'Hopital, por L'Hopital. Tá bom? Letra E. Limite. Quando x tende a zero, da tangente de x menos x sobre x ao cubo. Vamos lá. De cara a gente já sabe que essa função não está definida em zero. Né? Domínio dela aqui, ó, diferente de zero, olhando só para esse cara aqui. Não estou olhando nem para tangente, mas só para esse aqui eu já sei que zero não está no domínio dela. Então, vamos verificar se ela tende a L'Hopital, porque aqui no denominador vai dar zero e no numerador. Quanto é a tangente de zero? Tangente não é seno sobre cosseno? Quanto é o seno de zero? Zero. Quanto é o cosseno de zero? É 1. Então fica 0 sobre 1 que dá 0. Então a tangente de zero é 0. E o x é 0 também. Então fica 0 menos 0. 0 menos 0 é 0. Então satisfaz as hipóteses do teorema de L'Hopital. Tudo bem? Alguma dúvida? Não entendi. Se em cima for um certo valor e embaixo for zero, é isso? Se em cima der, por exemplo, 2 e embaixo der 0, não pode usar L'Hopital. Só pode usar L'Hopital se for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Somente nessas hipóteses. Fora isso, você não pode usar mais L'Hopital, tá bom? Pode ser que dê alguma coisa desse tipo e você, mexendo na tua função, chegue em uma indeterminação que satisfaça as hipóteses de L'Hopital. Pode acontecer isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas isso aqui, só tendo isso, você não pode usar L'Hopital. Tudo bem? Então esse daí satisfez as hipóteses de L'Hopital. Então, por L'Hopital, eu tenho que esse limite é igual ao limite quando x tende a zero. Vamos derivar logo embaixo. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada da tangente de x. Derivada da tangente? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Menos derivada de x é 1. Tudo bem? Bom, e agora? Bora tentar substituir. Eu já sei que no denominador vai dar 0. E aqui é 3x ao quadrado. Então, no denominador dá 0. E no numerador, quanto é a secante de 0? O que é secante? Secante de x não é 1 sobre cosseno de x? Então, secante ao quadrado de x é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Confere? Ou, se eu quiser, eu posso escrever assim. Ó. Mas, o cosseno de x, quando x é 0, dá quanto? Cosseno de 0 é quanto? 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, que dá 1, e 1 ao quadrado dá 1 também. Então, a secante ao quadrado de 0 dá 1. Então, bem aqui vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, eu tenho uma nova indeterminação que satisfaz as hipóteses de L'Hopital. Tudo bem? Posso usar L'Hopital novamente? Pode usar. Então, por L'Hopital, então esse limite vai ser igual ao limite
Quando x tende a zero, agora vamos lá. Denominador. Aqui no denominador vai ficar 6x. Confere? E no numerador? Aqui vai dar zero, derivada de menos 1 dá zero. Mas qual é a derivada de secante ao quadrado de x? Vamos lá. Aí eu tenho uma composição. Eu tenho a secante composta com a x ao quadrado, porque é secante ao quadrado. Então, se fosse assim, se fosse... Vou escrever bem aqui, ó. O que a gente está tendo é assim, ó. Eu tenho uma u ao quadrado, onde essa u é a secante de x. É isso que a gente tem aí. É a secante ao quadrado. É a u ao quadrado, onde a u é a secante de x. Qual é a derivada de u ao quadrado? 2u. Só que aí eu tenho que multiplicar pela derivada da secante, que é a u, por conta da regra da cadeia. Qual é a derivada da secante? Aí você tem que lembrar. Qual é a derivada da secante? Tu não vais deixar uma questão na tua prova porque tu não lembra a derivada da secante. Se você não lembra a derivada da secante, descobre. É secante vezes tangente. Mas se você não lembra a derivada da secante, descobre. Como, professor? Assim. Eu mostrei como a gente calcula a derivada da secante. Derivada da secante. Secante de x é o mesmo que 1 sobre cosseno de x. Não é isso? Então, se eu quero derivar a secante, eu, na verdade, quero derivar 1 sobre cosseno. Só que aqui eu tenho um quociente de funções. Então, eu tenho que usar a regra do quociente para a derivada. Então, vamos lá. Deriva a primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido segunda ao quadrado. Muito bem. Então, isso aqui vai ficar derivada de 1, 0. Então, isso aqui vai dar 0. Menos 1 vezes a derivada dá só a derivada. Derivada do cosseno, menos seno. Então, menos com esse menos daqui vai dar mais, então vai ficar seno. Sobre cosseno ao quadrado, de maneira esperta, você escreve assim, ó. Posso escrever assim? Posso, porque seno vezes 1 é seno, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Quanto que é 1 sobre cosseno? É secante. Quem é seno sobre cosseno? É tangente. Então, derivada da secante é secante vezes tangente. Alguma dúvida? Então, se você não souber uma derivada, acha ela. Bom, não sei a derivada da cossecante, mas você sabe que cossecante é 1 sobre seno. Então, usa a regra do quociente, tá bom? Então, voltando para cá. Então, fica 2u vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Tudo bem? Só que u é quem? U é quem? Secante. Então, eu vou colocar 2 vezes secante vezes tangente. Só que secante vezes secante é secante ao quadrado. Então, 2 vezes secante ao quadrado vezes tangente. Então, a derivada da secante ao quadrado de x é 2 vezes secante ao quadrado de x vezes tangente de x. Belezinha? Então, vou colocar aqui, ó, 2 vezes secante ao quadrado de x vezes tangente de x e derivada de 1 é 0. Tá. Derivada de 1 é 0. Tá bom? Então, vamos lá. Denominador, quando x tende a 0, 6 vezes 0 dá 0. Numerador, tangente de 0, já sei que é 0. Secante ao quadrado de 0, a gente já viu anteriormente que dá 1. Então, se eu tenho 0 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar 0. Então, eu vou ter uma nova indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, posso usar L'Hopital novamente. Tá bom? Então, por L'Hopital, mais uma vez, de novo toda hora, por L'Hopital,
eu tenho que, deixa eu colocar aqui, aquele limite. Aqui, olha só, eu posso até simplificar logo aqui, concorda? Esse 2 com esse 6, eu posso simplificar, sobra 3 aqui, ó. Então, vai ficar secante ao quadrado, x tende a 0, de secante ao quadrado, de x vezes tangente de x sobre 3x. Então, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a 0, da derivada de cima e derivada de baixo. E embaixo vai dar bom, porque agora já tenho só 3. Então, quando eu fizer a substituição, eu não vou mais ter problema no denominador. Mas bora olhar o numerador. Eu tenho que derivar esse produto, então eu tenho que usar a regra do produto. Como é a regra do produto? Deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos lá. A derivada dessa eu já sei. Acabei de calcular aqui, ó. Derivada da secante ao quadrado é 2 vezes secante ao quadrado vezes tangente de x. Então é só substituir. Derivada dessa, 2 vezes secante ao quadrado de x vezes tangente de x. Essa é a derivada dessa. Derivada da primeira vezes a segunda vezes a tangente de x, mais a primeira, secante ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então, vezes secante ao quadrado de novo. Então, olha só como ficou. Limite, quando x tende a 0, de 2 vezes secante ao quadrado de x, tangente vezes tangente, tangente ao quadrado de x, mais secante ao quadrado vezes secante ao quadrado é secante à quarta de x. Tudo isso dividido por 3. E essa função é contínua em 0. É só substituir. Denominador não vai ter problema. Não vamos ter problema. Então, o denominador vai ser 3. E quando x tende a 0, a tangente ao quadrado é 0. Então, tudo isso aqui vai zerar. Vai ficar só secante à quarta de 0. Só que secante de 0 é 1, como a gente tinha visto anteriormente. Então, fica 1 à quarta, que dá 1 mesmo. Então, o resultado daquele limite é 1/3. Alguma dúvida? Sim ou não? Então, é só derivar. Você não pode errar a derivada. Porque se você errar a derivada, aí complica. Mas a regra de L'Hopital basicamente é isso. Você verifica se a indeterminação está sendo atendida, se as hipóteses estão sendo atendidas através da indeterminação, e depois deriva o numerador, deriva o denominador, e o problema está resolvido. Tá? E você pode fazer isso quantas vezes fizer necessário. Olha só essa outra. Essas outras. Limite. Quando x tende a π pela esquerda, do seno de x sobre 1 menos cosseno de x. O que a gente faz? Vamos tentar substituir. Quando x tende a π. Então, quando eu substituo, aqui vai ficar, vou fazer devagar, aqui vai ficar seno de π sobre 1 menos o cosseno de π. Confere? Então, isso vai ficar... Quanto é o seno de π? 0. Sobre 1 menos... Quanto é o cosseno de π? Hã? Menos 1. Muito bem. Então, menos o menos 1. Então, isso aqui vai ficar 0 sobre 1 mais 1 dá 2. Tem problema aqui? Não. 0 sobre 2 é 0. Então, o resultado desse limite é 0. Então, não precisou usar L'Hopital aí. É importante você fazer isso, tenta substituir.
Porque pode ser que não dê numa indeterminação. Pode ser que dê um resultado numérico bem definido. Pronto. E aí acabou o problema. Tá bom? Letra B. Limite. Quando x tende a zero, de 1 sobre x menos 1 sobre o seno de x. Agora, vamos lá. Agora preste atenção. 1 sobre x, quando x tende a zero, essa função não está definida em zero. Mas quando x se aproxima de zero, esse quociente vai para quanto? Vai para infinito, certo? Deixa eu só ver se ele colocou... Não, zero mesmo, normal, tá. Então isso aqui vai para infinito. E essa daqui, seno de zero é quanto? É zero. Então, isso está se aproximando de zero, o denominador. Então, essa fração 1 sobre um denominador se aproximando de zero, vai para quanto também? Para infinito também. Então, eu iria para um negócio desse jeito aqui, ó. Infinito menos infinito. É uma indeterminação. Mas é uma indeterminação de L'Hopital? Não. Eu posso usar o teorema? Também não. Então, o que a gente faz, professor? Ora, brincando. O que a gente faz? A gente pode tentar mexer na nossa função, de maneira que a gente, reescrevendo ela de uma outra forma, a gente obtenha uma indeterminação do tipo de L'Hopital. Tá bom? E aqui, como é que a gente pode mexer nessa função? Oi? X elevado? Seno de x elevado a menos 1. Tá. Tudo bem, mas em que isso iria nos ajudar? Peraí, ficaria assim. 1 sobre x menos seno de x elevado a menos 1. A gente continuaria tendo essa mesma questão aqui, indo para infinito. Né? Será que nos ajudaria isso? Não vejo ainda como. Bora tentar pensar de outra forma, mas é isso. Vamos tentando para ver se a gente chega em algum lugar. Outra ideia. Hã? MMC, quem falou? MMC. É isso. É isso. Eu posso tentar fazer isso. Vamos ver. Que nada mais, nada menos é que multiplicar essas duas funções e esse dividido por esse dá seno de x menos esse dividido pelo seno dá x. Eu reescrevi ela dessa outra forma. Posso fazer assim, professor? Posso. Porque, ó, eu posso muito bem quebrar em duas frações. Essa sobre essa dá isso. E essa sobre essa dá isso. Tudo bem? Alguma dúvida sim ou não? Se alguém não entender essa passagem, é só perguntar que eu repito. Tá. Eu posso reescrever, é como se eu tirasse um MMC, por exemplo. Meio menos 1/3. Quanto é meio menos 1/3? Eu multiplico esses dois e pego 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui dá 1/6. O que eu fiz é como se fosse isso. Eu multipliquei os denominadores, dá isso, e fiz a divisão. Olha, x vezes seno de x sobre x, esse cancela com esse, sobra só o seno. Certo? Seno vezes 1 dá seno. Aí eu vou fazer a mesma coisa para esse agora. X vezes seno de x sobre x dá x. X vezes 1 dá x. Então, essas duas são equivalentes. E a qualquer momento, eu posso fazer o seguinte, ó. Seno de x menos x sobre x vezes seno de x
eu posso reescrever isso aqui, que é isso aqui, eu posso reescrever assim, ó. Seno de x sobre x vezes seno de x, menos x sobre x vezes seno de x. Posso fazer isso? Posso. Normal. Quebrei a fração em duas. O denominador é comum às duas. E aí, se eu quiser, olha, 1 sobre x, 1 sobre seno de x. Volto para cá. No momento que eu quiser. Ficou claro agora para todo mundo? Tá bom? Tá. Vou apagar isso aqui. A gente continuar. Então, agora vamos tentar substituir. Vai ficar assim, olha. Seno de 0 dá 0, menos 0 dá 0, no numerador, sobre 0 vezes seno de 0 dá 0 também. Olha só que bacana. Acabamos de obter uma indeterminação que atende às hipóteses do teorema de L'Hopital. Então, nós saímos de uma indeterminação assim para uma indeterminação assim. Ficou claro? Alguma dúvida? Então, a partir desse limite, desse quociente, por L'Hopital, nós podemos dizer que esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a 0 da derivada da função de cima dividido pela derivada da função de baixo. Quociente das derivadas. Então vamos lá, vamos derivar. Mas eu tenho que derivar essa e não essa. É essa aqui que eu tenho que derivar. Derivada do seno, cosseno. Derivada de x é 1. Sobre. Aqui eu tenho um produto. Usa a regra do produto. Derivada de x é 1. Derivada da primeira vezes a segunda, vezes o seno. Mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, a derivada do seno, cosseno. Tá bom? Então, isso aqui vai dar limite. Quando x tende a 0. Aqui vai ficar... Esse 1 não vai fazer diferença. Então, vamos ver se já sai. Quando x tende a 0, cosseno de 0, 1. 1 menos 1, 0. Quando x tende a 0, seno de 0, 0. 0 vezes cosseno de 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 sobre 0. Novamente, posso usar L'Hopital de novo. Tá bom? Então, por L'Hopital. Agora eu tenho que derivar. Novamente. Porque limite vai ser igual ao limite quando x tende a 0 de derivada do cosseno menos seno. Derivada de menos 1 é 0. Derivada de seno, cosseno, mais. Aqui eu tenho um produto, então eu tenho que usar a regra do produto. Derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada do cosseno, menos seno. Tá bom? Então, isso vai ficar assim, ó. Vamos tentar substituir. Quando x tende a 0, aqui vai ficar menos seno de 0 dá 0, dividido cosseno de 0, 1, mais cosseno de 0, 1, mais e menos dá menos, 0 vezes seno de 0 dá 0. Então, isso aqui vai dar 0 sobre 2, que não tem problema, é 0. Pronto. Então, o resultado desse limite aqui, esse limite aqui, na verdade, é 0. Alguma dúvida? Então, olha só, tivemos que mexer na nossa função para que ela atendesse as hipóteses de L'Hopital para a gente poder usar a regra de L'Hopital. Muitas vezes vai acontecer isso, tá bom? Tranquilo? Próxima. Limite do log natural de x
sobre x mais 1. Letra C. Limite, quando x tende a mais infinito, do log natural de x sobre x mais 1. E essa daí? Alguma ideia para tentar fazer esse? Log natural de x sobre x mais 1, quando x tende a mais infinito. Alguma ideia? Hã? Tirar o log para frente? Se tivesse um expoente, né, daria. X... Não estou entendendo. Quem está falando? Fala mais alto aí. Fala aí. Ah, em subtração? Ah, entendi. Bora fazer isso aqui, né? Log natural de x menos o log natural de x menos 1, x mais 1. Será que vai nos ajudar? Limite disso, né? Bora ver. Quando x tende a mais infinito, o log natural vai para onde? Lembra do gráfico. Quando x vai para mais infinito, o log vai para onde? Para mais infinito. Então, aqui isso aqui vai para infinito, menos isso aqui, x mais 1, também vai para infinito. Então, na verdade, eu vou ter uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Então, vai nos ajudar? Não vai nos ajudar. Por quê? Porque eu quero uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Se você olhar bem para essa função e lembrar de um dos resultados que a gente havia falado anteriormente, a resposta já é imediata. Olha bem para essa função aí, olha bem para essa função. Log natural de x sobre x mais 1. Olha para o argumento do logaritmo, para o logaritmando, na verdade, não é argumento o nome, é logaritmando. Olha para o logaritmando, x sobre x mais 1. Se você olhar só para esse cara, esquece o log. Se você olhar só para esse cara, você tem uma indeterminação aí, sim ou não? Uma indeterminação de que tipo? Infinito sobre infinito, concorda ou não? Então, se fosse só nesse cara, eu poderia usar L'Hopital? Sim, poderia, porque eu tenho uma indeterminação infinito sobre infinito. Só que o problema é que não é só esse cara aqui. É um log natural dele. Mas nós vimos um resultado que nos diz que, quando a gente quer calcular o limite de uma composição de funções, se a função mais externa for contínua no resultado do limite da função de dentro, então eu posso tirar essa função do limite. Eu posso escrever assim, ó. Posso escrever isso aqui como log natural desse limite aqui, ó. Lembra disso? Lembra disso? Eu falei isso. Se essa função aqui, quando eu tenho uma composição de função, eu tenho o limite, quando x tende a um certo ponto, ou infinito, da f da g de x. Se a f for contínua, no ponto P, onde P, no ponto P não, em um ponto qualquer, A, onde A é o limite da g de x, quando x tende a P, se a f for contínua em A no resultado desse limite, então eu posso tirar essa f do limite, posso escrever assim, a f do limite da g de x quando x tende a P. E a gente já usou várias vezes isso em cálculos de limite. Não sei se vocês perceberam, mas a gente já usou várias vezes isso. E olha só que para eu usar esse teorema, que isso foi um teorema que a gente viu, eu tenho que verificar se o limite dessa função de dentro é igual a um número real, onde a função externa é contínua nesse número. Ou seja,
Ou seja, vamos verificar o seguinte, ó. Vamos calcular o limite quando x tende a mais infinito de x sobre x mais 1, da função de dentro, do logaritmando. Tudo bem? Vamos calcular esse limite. Vamos ver quanto que ele dá. Bom, esse limite, ele é um limite do tipo infinito sobre infinito, né? Porque quando o x vai para infinito, isso aqui vai para infinito e x mais 1 também vai para infinito. Tudo bem? Então, se é um limite do tipo infinito sobre infinito, eu posso usar a regra de L'Hopital. Então, por L'Hopital, lembrando que eu posso usar L'Hopital sempre que for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de deriva em cima, derivada de x, 1. Derivada de x mais 1, 1 também. Quanto é 1 sobre 1? É 1. Limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui dá 1. Deu 1. Se deu 1, ficou lindo. Por que ficou lindo, professor? Porque como a log natural de x é contínua em x igual a 1, que foi o resultado do limite, então eu posso dizer que o limite, quando x tende a mais infinito, da log natural de x sobre x mais 1, é igual ao log natural, eu tiro o log do limite, porque ela é contínua no resultado do limite dessa função. Vai ficar log natural desse limite aqui, ó. Ficou claro? E isso vai ser igual ao log natural. Quanto que deu esse limite? Deu 1. E quanto é o log natural de 1? 0. Então, o resultado daquele limite é 0. Ficou claro? Sempre que você tiver uma composição de funções, quer calcular o limite de uma composição de funções, você olha para a função que está fazendo a composição, digamos assim, por fora. Você olha se ela é contínua no resultado do limite da função que está fazendo a composição com ela por dentro, digamos assim. Só para ficar mais claro para vocês. Tá? Se ela for contínua no resultado daquele limite, você pode tirar ela fora do limite. Tá bom? Que foi o que nós fizemos aí. Então, a log natural ela é contínua em 1, que é o resultado do limite dessa função aqui. Então, posso tirar ela do limite. Ó. Log natural vai para fora. Resultado desse limite deu 1. Log natural de 1 é 0. Acabou. Ficou claro para todos? Belezinha. Olha só esse. Depois a gente volta para esses outros aqui. Não, vamos fazer logo a letra... Vamos fazer o item E logo, né? Vamos fazer o item E. Tá. Secante menos tangente. Depois eu vou para as outras. Limite, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, da secante menos a tangente. Vamos lá. Quando x tende a π sobre 2, a secante é igual ou vai para quanto? Vai para 1 sobre 0, né? Por quê? Porque secante é 1 sobre cosseno.
certo? Então, quando x vai para π sobre 2 pela esquerda, o cosseno, ele está indo para onde? Só o cosseno está indo para onde? Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Então, o cosseno está indo para 0. Então, essa fração está indo para onde? Para 1 sobre 0. Então, está indo para infinito. Está claro? Alguma dúvida? Então, isso aqui está indo para infinito. E quando a tangente... E quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, a tangente vai para onde? A tangente é o quê? Não é seno por cosseno? É seno por cosseno. Sim ou não? Quanto é o seno de π sobre 2? 1. Então, aqui vai para 1. E o cosseno de π sobre 2, a gente já viu que vai para 0. Então, aqui vai para um número fixo, 1. E aqui vai se aproximando de 0. Então, o resultado, entre aspas, desse quociente vai para onde? Vai para infinito também. Então, nós vamos ter uma indeterminação do tipo infinito menos infinito, que não nos serve para usarmos a regra de L'Hopital. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? Pode tentar fazer, mexer na função. Vamos tentar mexer na função, tá? Então, esse limite aqui, eu posso reescrever assim, ó, limite, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, secante, a única maneira que a gente tem de mexer nessa função é reescrevendo as funções secante e tangente. Como eu posso reescrever a secante? 1 sobre cosseno. E como que eu posso reescrever a tangente? Seno sobre cosseno. Agora, olha só que bacana. Isso aqui, o denominador não é comum, então eu posso deixar aqui, ó, o cosseno aqui e colocar aqui 1 menos seno. Certo? 1 menos seno sobre cosseno. Deixa eu ver só um negócio aqui. Ah, não, pensei que eu já tinha feito essa. O que eu fiz foi seno sobre 1 menos cosseno. Tá. Então, vamos lá. Quando x tende a π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. Então, fica 1 menos 1 dá 0. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, vai para 0 sobre 0. Então, eu posso usar a regrinha de L'Hopital. Tá bom? Então, por L'Hopital, eu tenho que o resultado desse limite vai ser igual ao limite quando x tende a π sobre 2, pela esquerda, derivando em cima, derivada de 1 é 0, menos derivada de seno, cosseno, sobre derivada de cosseno, menos seno. Esse menos com esse menos, ele vai para mais. Então, isso aqui fica assim, ó. Cosseno sobre seno. Tá bom? Que é a cotangente, né? E aí, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, o cosseno vai para 0 e o seno vai para 1. E 0 sobre 1 é 0. Então, o resultado daquele limite desse limite aqui, é 0. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Beleza, 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 beleza. Verifique, utilizando a regra de L'Hopital, que o limite fundamental trigonométrico de fato é 1. Olha só. Agora ficou muito fácil, né? Lembra quando a gente demonstrou esse limite? Vocês lembram como foi complicado calcular esse limite? Quem lembra? Lembra? O que eu usei? Que argumento eu usei para demonstrar esse limite? Vocês lembram? O ciclo trigonométrico, não foi? Eu usei aquele argumento assim, ó, você pega aqui, o limite é esse aqui.
Limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. O que a gente usou foi um argumento geométrico, né? Eu calculei aqui, ó, peguei um ângulo, aí eu olhei para a área desse triângulo, olhei para a área desse setor e olhei para a área desse triângulo maior. Né? Aí eu usei uma desigualdade, fui, desenvolvi e usei uma ferramenta importante. Quem lembra qual era a ferramenta que a gente usa lá no final? Teorema do confronto. Nosso amigo está afiado. Usamos o teorema do confronto. Então, tudo isso para demonstrar esse limite. Olha com a regra de L'Hopital como fica fácil. Claro, né? Para a gente chegar aqui no teorema de L'Hopital, a gente teve que estudar tudo isso. Né? Mas com L'Hopital fica bem simples, olha só. Esse limite, ele é um limite, se eu tentar fazer a substituição direta, seno de zero dá zero. Quando x tende a zero, o x é zero. Então, temos indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, por L'Hopital, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, derivada do seno, cosseno, derivada de x é 1. É só substituir, porque cosseno de x sobre 1 dá cosseno. Então, isso aqui fica cosseno de zero, que é 1. Olha só, acabou, pronto. Por que você não ensinou logo assim, professor, né? Porque não dá para usar derivada. Não dá para ensinar isso antes de falar de derivada, né? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, né? E essa outra? E essa outra aí? Qual é o limite de e elevado a menos x sobre x ao cubo, quando x tende a menos infinito? Limite, quando x tende a menos infinito, de e elevado a menos x sobre x ao cubo. Teve uma aluna da manhã que mandou uma questão da escola naval até. Questão difícil. Aí que dava para... que eu fiz ela usando a regra de L'Hopital. Depois eu vou trazer para vocês verem. Muito legal a questão. Também depois eu fiz usando... nem lembro o que eu usei. Mas eu vou mostrar para vocês. Vou trazer na próxima aula para vocês verem. Bem legal. Então, é porque eu lembrei desse e elevado a menos x, que a gente usa um artifício matemático escrevendo como a função como uma exponencial, elevado a um logaritmo. Mas enfim, depois eu chego lá. Então vamos lá, essa daqui. Limite quando x tende a menos infinito desse quociente. E elevado a menos x quando x tende a menos infinito, esse menos com esse menos fica mais, certo ou não? Então vai ficar, entre aspas, e elevado a infinito. E elevado a infinito vai para infinito. Concorda? Então isso vai para infinito. E aqui, x ao cubo, quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. Isso daqui vai para mais infinito, isso daqui vai para menos infinito. Então, eu tenho uma indeterminação que satisfaz as hipóteses de L'Hopital. Tudo bem? Então, posso usar L'Hopital. Por L'Hopital, o resultado daquele limite vai ser igual ao limite. Quando x tende a menos infinito, vamos derivar em cima e embaixo. Começar logo por baixo. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de e elevado a menos x. Eu tenho uma composição. Eu tenho a e elevado a x com a menos x. Então, qual é a derivada de e elevado a menos x? É e elevado a menos x.
Só que eu tenho que multiplicar, pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada de menos x, certo ou não? Derivada de menos x, menos 1. Então, aqui vai ficar menos. Belezinha? Aí, vamos tentar agora. Vamos estudar o comportamento. Aqui, esquece esse menos. A análise desse numerador é a mesma da anterior. Vai para mais infinito. Só que com esse menos, vai para menos infinito. Concorda? E aqui, vai para menos infinito. Mas como é ao quadrado, vai para mais infinito. Vezes 3, continua indo para mais infinito. 9 indeterminação que satisfaz as hipóteses de L'Hopital. Então, o que eu faço? Usa L'Hopital novamente. Então, por L'Hopital. Por L'Hopital. Então, vai ficar, aquele limite vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, vamos derivar agora. Aqui é o menos, vou deixar esse menos aqui. Qual é a derivada de e elevado a menos x? É e elevado a menos x, vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Então, vai ficar menos isso. Tudo bem? Fazendo o jogo de sinal, vai ficar positivo. Então, isso aqui vai dar e elevado a menos x. Sobre derivada de 3x ao quadrado, 6x. Vamos tentar novamente? Esse aqui a gente já viu que vai para onde? Mais infinito. E esse aqui vai para menos infinito. L'Hopital novamente. Tudo bem? Então, o resultado daquele limite vai ser o limite, quando x tende a menos infinito. Deriva em cima. Derivada dessa, a gente já sabe quanto vai dar. Vai dar menos e elevado a menos x. Certo? Sobre. Derivada de 6x. 6. Agora, isso aqui vai para onde? Isso aqui vai para menos infinito, porque esse vai para infinito, com esse menos vai para menos infinito. E aqui, esse 6 não vai fazer diferença. Então, essa função, quando x tende a menos infinito, ela vai para menos infinito. Tá bom? Então, esse é o resultado desse limite. Lembrando que menos infinito não é um número. Indica apenas o comportamento da função. Está me dizendo que essa função, quando x tende a menos infinito, vai para menos infinito. E, portanto, essa função aqui também vai para menos infinito. Alguma dúvida? Então, quando você usa o teorema de L'Hopital, a regra de L'Hopital, não necessariamente o resultado do limite vai dar um número real bem definido. Pode ser que vai para mais ou para menos infinito, como a gente viu no teorema. Tá bom? Isso foi uma coisa que eu falei quando a gente estava vendo o teorema. Está lá escrito. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha só. Então, esse limite aqui é igual a esse outro limite. Se o limite do lado direito existir, ou seja, se ele for igual ao número real, bem definido, ou se ele for mais ou menos infinito. Como nesse caso foi menos infinito. Alguma dúvida, gente? Já sabe usar a regra de L'Hopital? Deixa eu ver aqui. Queria falar de diferencial, mas não vai dar tempo. Então, só temos 3 minutos. Na próxima aula eu falo de diferencial, tá? Mas não vai ter problema algum em relação à prova de vocês, porque diferencial especificamente não vai cair na prova de vocês, tá bom? Mas lembra, eu já ajudei vocês, falei que vai ter uma questão de derivação implícita, vai ter uma questão de taxas relacionadas e vai ter uma outra que pode ser qualquer coisa, tá bom? Que a gente já viu. Forte abraço, gente. Bons estudos, estudem bastante. Sexta-feira arrebentem na prova, tá? Um abraço.